Ler vai salvar o seu cérebro. Abrir um livro hoje em dia é um ato de resistência. Vivemos cercados por estímulos constantes, telas infinitas, recompensas imediatas, tudo disputa nossa atenção ao mesmo tempo. Notificações vibram, vídeos começam sozinhos, algoritmos decidem o que veremos a seguir antes mesmo de termos terminado de pensar no que acabamos de ver. Nesse cenário, a leitura parece ter se tornado um hábito difícil, até antiquado, mas os livros não perderam valor. Nós é que perdemos algo fundamental: presença. A literatura exige uma forma de atenção que se tornou rara. Não aquela atenção fragmentada, nervosa, sempre pronta para fugir, mas uma atenção sustentada, silenciosa, paciente, disponível. Ler é permanecer quando todo o resto do mundo nos treina para escapar. A literatura é uma arte que precisa do leitor. Diferente de todas as outras formas de entretenimento, um livro não funciona sozinho. Ele não se completa sem um leitor. A literatura talvez seja a arte mais participativa que existe. Há uma relação íntima entre quem escreve e quem lê. O autor oferece palavras que constroem vidas, que constroem mundos. O leitor oferece igualmente algo essencial: imaginação, tempo e entrega. Ao abrir um livro, existe sempre uma escolha implícita. É possível apenas passar os olhos pelas frases, decodificar o texto, consumir a informação, ou é possível aceitar o convite e habitar naquele mundo. Pense num livro como uma festa. Ao abri-lo, ele te faz um convite. Se você for a uma festa de má vontade, não vai gostar. Vai contar o tempo para sair dela, vai contar os minutos para sair dela. Agora, se você aceita o convite querendo estar lá, vai ter uma das maiores experiências da sua vida. Seu cérebro vai se guiar pelas palavras escritas e te levar para um sonho acordado. Vai ter sensações que nenhum filme, música ou pintura é capaz de proporcionar. A experiência literária nasce dessa decisão. Ler não é consumo passivo, é permanência. E é exatamente isso que a nossa cultura contemporânea tenta nos tirar. Dopamina, velocidade, colapso da atenção. Vivemos na era da agilidade extrema. Plataformas rápidas, vídeos curtos, conteúdos feitos para começar e terminar antes que o cérebro tenha tempo de se acomodar. Cada microvídeo vazio libera pequenas doses de dopamina, o neurotransmissor ligado à recompensa. O ciclo é simples e eficiente. Um gatilho chama a atenção, a dopamina é liberada, o comportamento é reforçado, a busca se repete. Diferente das drogas tradicionais que produzem picos intensos seguidos de quedas abruptas, as redes sociais oferecem estímulos menores, porém constantes. Não há um colapso visível, há um desgaste silencioso. O resultado não é apenas uma dependência, é algo muito mais sutil e perigoso. Dificuldade de concentração, irritabilidade, impaciência, incapacidade de permanecer em uma experiência por muito tempo. O cérebro passa a rejeitar tudo aquilo que exige esforço prolongado. E eu não tô falando besteira não, tá? Eu deixei na descrição várias matérias e artigos sobre o assunto que você pode dar uma olhada depois. As histórias exigem exatamente o oposto do que as redes sociais oferecem. Exigem tempo interno, exigem fricção, exigem silêncio. E cada vez mais não damos essa atenção nem às histórias e nem a nós mesmos. Brain rot, quando a mente apodrece em silêncio. Nos últimos anos, um termo ganhou força para descrever esse fenômeno: brain rot, ou seja, deterioração cerebral. Em 2024, após uma votação pública com mais de 37 mil participantes, a Oxford University Press elegeu brain rot como a palavra do ano. O termo, que começou como uma expressão irônica nas redes sociais, especialmente entre as gerações Z e Alpha, passou a ser usado de forma séria no jornalismo e na psicologia cultural. Hoje, brain rot descreve tanto a causa quanto o efeito. Conteúdo de baixa qualidade, consumo excessivo de estímulos rasos e o impacto negativo disso sobre o funcionamento mental, emocional e social dos indivíduos. As redes sociais são especialmente eficazes em capturar o sistema de recompensa do cérebro. Imagine imagens impactantes, sons chamativos, informações alarmistas e conflitos artificiais mantêm o usuário em estado constante de alerta. O cérebro se acostuma com essa
hiperestimulação e perde tolerância a qualquer processo mais lento ou profundo. Os sinais aparecem aos poucos. Os que eu citei anteriormente: inquietação, impaciência, irritabilidade, dificuldade de lidar com o tédio, baixa tolerância à frustração. Soma-se isso à comparação constante com as vidas editadas e idealizadas no feed, e o resultado é um terreno fértil para a ansiedade, baixa autoestima e sensação de inadequação. Em casos mais graves, surgem sintomas como isolamento social, abandono das atividades prazerosas no mundo offline, distúrbios de sono e apatia generalizada. Não à toa, centros de saúde mental já começaram a publicar orientações específicas sobre como reconhecer e evitar o brain rot, especialmente entre crianças e jovens. O mais curioso e talvez mais revelador é que o termo foi popularizado justamente pelas gerações que cresceram dentro desse ecossistema digital. Há aí uma autoconsciência irônica, né? Uma percepção de que tem alguma coisa errada acontecendo. A crise no mundo literário. A literatura não oferece recompensas imediatas. Ela não libera dopamina em rajadas rápidas. O prazer da literatura é mais lento, mais profundo, mais duradouro. Ele se constrói com o tempo, com a permanência, com o envolvimento emocional e intelectual. Por isso, ler hoje parece difícil. Não porque seja realmente complexo demais, mas porque o nosso cérebro está sendo treinado para fugir antes que um vínculo se forme. Tudo isso pode soar abstrato, como se eu estivesse falando apenas de sensação, percepção ou nostalgia cultural. Mas quando olhamos os dados, o diagnóstico deixa de ser subjetivo. Ele é mensurável. Segundo a mais recente edição de pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o país perdeu quase 7 milhões de leitores em apenas 4 anos. Pela primeira vez na série histórica, a maior população brasileira é formada por não leitores. 53% das pessoas não leram sequer parte de um livro, impresso ou digital, de qualquer gênero, nos 3 meses anteriores à pesquisa. Se considerarmos apenas livros inteiros, o número é ainda mais duro. Essa queda não está concentrada em um grupo específico. Ela atravessa classe social, níveis de escolaridade, gêneros, faixa etária. Ler por prazer, que deveria ser o núcleo da experiência literária, se torna cada vez mais raro conforme a idade avança. O hábito se retrai, o tempo desaparece, a atenção fragmenta. Até a escola, que é historicamente um espaço de formação do leitor, deixa de cumprir esse papel. O percentual das pessoas que associam a sala de aula à leitura cai continuamente, atingindo agora o menor índice da história. Não estamos apenas lendo menos, estamos perdendo os lugares, os ritmos e as condições internas que tornam a leitura possível. A dificuldade de leitura não afeta apenas o acesso ao mercado de trabalho, por exemplo, mas compromete a capacidade de interpretar contratos, leis, discursos políticos, notícias e até as próprias emoções. Quando a leitura se torna rasa, o pensamento também se achata. A pessoa até pode consumir informação, mas não consegue organizá-la, confrontá-la ou transformá-la em juízo crítico. E uma sociedade com baixa capacidade de interpretação é facilmente manipulável por slogans, fake news, narrativas simplificadas demais para dar conta da realidade. Esses dados apontam para um processo real de emburrecimento coletivo. E isso não é força de expressão, não. Quando estudos começam a indicar estagnação ou queda do QI médio de uma população, estamos falando da perda de habilidades cognitivas básicas, cara. Raciocínio abstrato, memória de trabalho, interpretação simbólica e capacidade de planejamento de longo prazo. Isso não acontece por acaso. O cérebro, ele se adapta ao que consome. Uma cultura baseada em conteúdos curtos, repetitivos, rasos e emocionalmente apelativos treina o cérebro para reagir, não para pensar. O excesso de estímulos superficiais não apenas compete com a leitura, ele reprograma o cérebro para rejeitar qualquer atividade que exija esforço cognitivo prolongado. Ler passa a parecer cansativo não porque o livro é difícil, mas porque o cérebro foi condicionado a não sustentar a atenção. Nesse contexto, a queda do QI médio não é um mistério, é uma consequência. Mudanças nos
nos hábitos de consumo cultural, a ausência de incentivo sistemático à leitura e a substituição do pensamento crítico por entretenimento instantâneo criaram um ambiente hostil à inteligência. Não se trata de uma geração menos capaz, mas de uma geração menos treinada. E inteligência não treinada se perde. O analfabetismo funcional entra aqui como o elo mais visível dessa cadeia. Pessoas que leem palavras, mas não compreendem ideias, que decodificam frases, mas não acompanham argumentos, que consomem narrativas, mas não percebem manipulação, contradição ou subtexto. Isso empobrece o debate público e torna a sociedade cada vez mais suscetível a discursos simplistas, autoritários e emocionalmente manipuladores. E as pessoas sabem, elas sabem de tudo que eu tô falando, tudo. Mas ignoram porque estamos em uma sociedade em que não tem nada de errado comigo, com você, nem com ninguém. Eu sou como eu sou, eu gosto do que eu gosto e os outros têm que me aceitar porque sim. Cara, não é isso, galera. Isso é simplesmente remar contra o desenvolvimento mental, filosófico e social. Você tem que aceitar as características imutáveis, com certeza. Coisas que não importa o que você faça, nunca vai sumir ou mudar. Mas questões que envolvem diretamente o seu desenvolvimento como indivíduo tem que mudar sim. Não tem que se aceitar na mediocridade e nem os outros tem que ser melhor do que é agora. Tentar achar uma versão melhor de si mesmo e evoluir como indivíduo para que pouco a pouco a massa também possa evoluir. É como diz a música do Michael Jackson, Man in the Mirror. Estou começando com o homem no espelho. Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para você mesmo e depois faça uma mudança. E é um fator que não pode ser ignorado. Isso também é um problema estrutural, agravado pela ausência de políticas públicas consistentes de incentivo à leitura, formação de leitores e valorização da educação básica. Governos passam, discursos mudam, mas o livro segue fora do centro do projeto nacional. Bibliotecas são negligenciadas, professores desvalorizados, leitura tratada como obrigação escolar, nunca como formação de pensamento. O resultado é previsível. Um país que consome informação, mas não compreende o sentido. Quando a leitura vira luxo e pensamento profundo vira exceção, o espaço é ocupado por conteúdo raso, rápido e emocionalmente inflável. Não porque ele é melhor, mas porque ele exige menos. E uma sociedade que passa a escolher sempre o que exige menos esforço cognitivo não apenas empobrece culturalmente, como também perde inteligência funcional. Ler deixa de ser uma escolha individual inocente. Torna-se um ato de resistência contra um sistema que lucra com distração, superficialidade e dependência. Cada livro lido é um treino contra a regressão cognitiva, uma forma de preservar aquilo que estamos lentamente deixando escapar. A capacidade de pensar com profundidade, sustentar ideias complexas e compreender histórias, inclusive as que moldam o mundo em que vivemos. Talvez o primeiro passo para resgatar a nossa relação com as histórias e com nós mesmos seja simples, embora profundamente desconfortável para as pessoas hoje em dia. Reduzir a dose de dopamina. Desliga as notificações, aceita o tédio inicial, separa 30 minutos do dia, abra um livro, fique nele. Quando chegar do trabalho ou da faculdade, não canse o seu cérebro ainda mais e nem colabore para destruí-lo ainda mais. Abra aquele livro que está encalhado na estante e leia-o. Ler é um exercício de resistência contra a fragmentação da mente. É um gesto de cuidado cognitivo, é uma forma de lembrar ao cérebro que ele é capaz de sustentar a atenção, imaginar mundos complexos, sentir empatia profunda e atravessar experiências que não se resolvem em 15 segundos. Permanecer é um ato humano. As histórias, como eu já disse, nos convidam, nos transformam. Em um mundo que nos treina para correr sem parar, a leitura nos ensina algo radical. Ficar é suficiente. Ficar com uma ideia, com um personagem, com um silêncio, com uma pergunta sem resposta imediata. Talvez seja por isso que ler ainda assusta tanto, porque permanecer exige coragem. E porque, no fundo, boas histórias não pedem pressa, pedem presença. E para que elas existam,
de verdade, alguém precisa ficar. Aqui eu geralmente falo sobre a profundidade das histórias usando muito o cinema como janela para tratar desses temas, mas eu adoraria fazer mais conteúdos literários para o canal. Afinal, essa é a área em que eu mais atuo. Então, para isso eu preciso do seu like, comentário, inscreva-se no canal e ligue. Essa notificação eu peço para você ligar. Ligue para ser avisado quando eu publicar um vídeo novo. E achou a mensagem que eu trouxe importante? Divulgue. Precisamos de nos esforçar se queremos um mundo menos ansioso, menos mentalmente deteriorado e com mais presença humana e de histórias. Muito obrigado e até a próxima.